Na China, uma sociedade milenar onde tradições ancestrais se mesclam com os avanços modernos, uma situação peculiar emerge, na presença de homens com mais de 5 esposas. Esta circunstância, embora incomum em muitas partes do mundo contemporâneo, tem raízes profundas na história e nas mudanças sociais e demográficas do país. A prática de ter múltiplas esposas remonta a tempos antigos na China, onde era comum entre os homens mais abastados ou poderosos, como uma demonstração de status ou poder. No entanto, ao longo dos séculos, com a evolução das normas sociais e legais, essa prática foi amplamente desencorajada e até mesmo proibida. Entretanto, mesmo com as leis modernas que proíbem o casamento poligâmico na China, algumas comunidades remotas ou culturalmente isoladas ainda mantêm essa tradição viva. Em certas áreas rurais, especialmente entre grupos étnicos minoritários, a poligamia pode ser tolerada devido a costumes locais arraigados e à falta de fiscalização governamental rigorosa. Além disso, a política do filho único, que vigorou na China por décadas até ser relaxada no início do século XXI, gerou desequilíbrios de gênero significativos. A preferência cultural por filhos homens levou a um aumento desproporcional da proporção de homens em relação às mulheres na população. Esse desequilíbrio, juntamente com a pressão social sobre os homens para se casarem e terem filhos, pode ter contribuído para casos de homens que buscam relacionamentos com múltiplas parceiras. No entanto, é importante notar que tais situações são excepcionais e não representam a norma na China contemporânea. A maioria dos chineses segue as leis e normas sociais que desencorajam a poligamia, e o governo continua a reprimir qualquer prática ilegal ou contrária aos princípios estabelecidos. Em última análise, embora existam casos isolados de homens com mais de 5 esposas na China, essas situações são geralmente vistas como anômalas e não refletem as normas predominantes da sociedade chinesa moderna. No entanto, é importante reconhecer que, em uma sociedade tão vasta e diversa quanto a China, é inevitável que existam variações regionais e culturais que podem divergir das normas mais amplamente aceitas. Em áreas onde as tradições ancestrais são especialmente valorizadas e onde a influência das autoridades centrais é menos pronunciada, é possível que práticas como a poligamia persistam em certa medida. Além disso, a rápida modernização e urbanização da China tem gerado mudanças sociais e econômicas profundas, que por sua vez podem afetar as dinâmicas familiares e conjugais. Em alguns casos, isso pode incluir arranjos de relacionamento não convencionais, embora seja difícil quantificar a extensão dessas práticas em uma escala nacional. No entanto, à medida que a China continua seu desenvolvimento e integração global, é provável que as normas sociais evoluam ainda mais, e práticas como a poligamia provavelmente diminuirão em importância e prevalência. O governo chinês, por meio de suas políticas e regulamentações, continuará a promover padrões de comportamento social que estejam alinhados com os valores e objetivos do Estado. Em última análise, a questão dos homens com mais de 5 esposas na China serve como um lembrete da complexidade da sociedade chinesa e das interações entre tradição e modernidade, entre o local e o global. É um fenômeno que merece estudo e compreensão, não apenas como uma curiosidade cultural, mas também como um reflexo das transformações em curso em uma das nações mais populosas e influentes do mundo. Como mencionado anteriormente, é crucial considerar o contexto histórico e sociocultural que moldou as práticas familiares na China. Ao longo dos séculos, a sociedade chinesa passou por mudanças significativas, desde as dinastias antigas até os tempos modernos. Essas mudanças incluem não apenas transformações políticas e econômicas, mas também evoluções nas atitudes em relação ao casamento, à família e aos papéis de gênero. É interessante notar que, embora a poligamia seja agora amplamente desencorajada e até mesmo ilegal na China, a cultura e a história do país deixaram um legado que influencia as percepções e práticas contemporâneas. Algumas áreas, especialmente aquelas com forte identidade étnica ou cultural, podem manter tradições antigas mais vivas do que outras. Além disso, a globalização e a crescente conectividade têm exposto os chineses a uma variedade de influências culturais, o que pode levar a mudanças nas normas sociais e nos comportamentos relacionados ao casamento e à família. O acesso à informação e a oportunidade de viajar para além das fronteiras nacionais podem desempenhar um papel na formação de novas perspectivas e na adoção de práticas mais alinhadas com as tendências globais. Portanto, enquanto casos de homens com mais de 5 esposas na China podem persistir em algumas regiões ou comunidades, é importante considerá-los como fenômenos complexos que refletem não apenas tradições arraigadas, mas também mudanças dinâmicas na sociedade chinesa em um mundo em constante evolução. Em última análise, a questão dos homens com mais de 5 esposas na China é um exemplo fascinante da interseção entre tradição e modernidade, entre as influências locais e globais que moldam as práticas sociais em um país tão diverso e dinâmico. Enquanto a poligamia pode ser vista como uma relíquia do passado em muitas sociedades, sua persistência em certas áreas da China destaca a complexidade das mudanças sociais em curso e a resiliência das tradições culturais.
É importante que os observadores externos abordem essa questão com sensibilidade e compreensão, reconhecendo a diversidade de experiências e perspectivas dentro da China. Ao mesmo tempo, os líderes e formuladores de políticas do país enfrentam o desafio de equilibrar a preservação da cultura e das tradições locais com a promoção de valores e normas sociais que reflitam os princípios e objetivos mais amplos da sociedade moderna. À medida que a China continua a se desenvolver e se adaptar aos desafios do século XXI, é provável que as práticas familiares e conjugais continuem a evoluir. No entanto, seja qual for o curso futuro, é certo que a rica história e cultura da China continuarão a influenciar e inspirar as transformações sociais que moldam o país e seu povo. Em resumo, a presença de homens com mais de 5 esposas na China destaca a complexidade das dinâmicas sociais e culturais em um país tão vasto e diversificado. Embora a poligamia seja agora desencorajada e até mesmo proibida por lei, suas raízes históricas e a diversidade cultural do país contribuem para sua persistência em algumas áreas. É fundamental reconhecer que esses casos representam uma minoria dentro da sociedade chinesa e não devem ser generalizados. Ao mesmo tempo, devemos apreciar a riqueza da história e da cultura chinesas, que continuam a moldar as experiências e as práticas contemporâneas. Enquanto a China navega pelas complexidades da modernização e da globalização, é provável que as normas sociais e as estruturas familiares continuem a evoluir. No entanto, a herança cultural do país permanecerá como um fio condutor, conectando o passado ao presente e inspirando o futuro. Em última análise, a questão dos homens com mais de 5 esposas na China ressalta a necessidade de uma abordagem sensível e holística para compreender as dinâmicas sociais e culturais de uma nação tão vasta e complexa. Esses casos oferecem insights valiosos sobre a interseção entre tradição e modernidade, bem como sobre as transformações em curso na sociedade chinesa. À medida que a China continua sua jornada de desenvolvimento, é crucial que os líderes e as comunidades busquem um equilíbrio entre a preservação das tradições culturais e a adaptação às mudanças sociais e globais. Isso requer um diálogo aberto e inclusivo sobre questões familiares e conjugais, bem como políticas que promovam a igualdade de gênero, o respeito pelos direitos individuais e o fortalecimento das instituições legais. Em última análise, a compreensão e a aceitação mútua são essenciais para construir uma sociedade chinesa mais harmoniosa e inclusiva, que valorize tanto a herança cultural quanto o progresso social. Essa jornada rumo a uma sociedade mais justa e equitativa exigirá tempo, esforço e compromisso de todos os envolvidos, mas é fundamental para construir um futuro sustentável e próspero para a China e seu povo. Em resumo, a existência de casos de homens com mais de 5 esposas na China ilustra a complexidade das dinâmicas sociais e culturais dentro do país. Embora a poligamia seja uma prática geralmente desencorajada e até mesmo ilegal, fatores como tradições locais, desequilíbrios de gênero e mudanças sociais podem contribuir para sua persistência em algumas comunidades. Para lidar com essa questão de forma eficaz, é importante uma abordagem que combine o respeito pela diversidade cultural com a promoção de valores fundamentais, como a igualdade de gênero e o respeito pelos direitos individuais. Isso pode envolver medidas educacionais, legais e sociais para abordar as causas subjacentes da poligamia e promover alternativas mais igualitárias e saudáveis para os relacionamentos conjugais. Ao mesmo tempo, é essencial reconhecer e valorizar a rica herança cultural da China, que desempenha um papel importante na identidade nacional e na coesão social. Uma abordagem equilibrada e sensível que leve em consideração tanto as tradições quanto as necessidades sociais contemporâneas é fundamental para construir uma sociedade chinesa mais justa, inclusiva e harmoniosa para as gerações futuras.